Olha, durante esse mês de dezembro e tentando fazer uma vinculação com a celebração do Natal e o significado e o sentido mais essencial e mais próprio do Natal, nós falamos sobre autodoação. E não apenas falamos sobre autodoação, mas também mostramos o que ao longo desse mês diversas pessoas, diversos membros da nossa igreja, diversas faixas etárias, diversos setores da nossa igreja realizaram em termos de pessoas que quiseram dedicar seu tempo, dedicar seus talentos e dedicar-se para abençoar alguém. E a ideia da autodoação, como vimos, parte justamente desse pressuposto, o de que, assim como o Senhor Jesus Cristo se autodoou, se autoentregou, Ele também quer que nós nos autodoemos, nos autoentreguemos, nos autodediquemos, no sentido de termos um projeto do reino para desenvolvermos na nossa vida. E eu tenho dito que isso nem sempre precisa estar ligado ao que fazemos aqui. Você não precisa de um cargo, de uma função na igreja para desenvolver um projeto do reino. O importante é que cada um de nós desenvolva projetos do reino na sua profissão, na sua vizinhança, no seu convívio com as pessoas. A autodoação é a consciência de que, assim como Cristo se entregou por mim e me abençoou, eu abençoo a vida de alguém desenvolvendo um projeto do reino para mudar a vida das pessoas, seja através do meu testemunho, seja através de uma palavra, de um conselho, de um apoio, de uma ajuda material, de uma presença, de algo que eu possa fazer como instrumento do Senhor para abençoar alguém. Vimos diversas coisas aqui. Uma das coisas que nós vimos, por exemplo, é que não existe autodoação sem despregarmos os olhos de nós mesmos, sem que nós deixemos de nos preocupar tanto com nossas carências e nossas necessidades e comecemos a nos preocupar com as carências alheias e com as necessidades alheias. Nós vimos que para a autodoação é necessário autoesvaziamento, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Quando nós nos autoesvaziamos, às vezes, de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossos interesses próprios. Nós vimos que na autodoação é preciso arriscar, é preciso assumir riscos. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão certo. Às vezes um projeto que queremos realizar não tem o fruto tão imediato, tão amplo e tão concreto como nós esperaríamos. Vimos também que na autodoação é preciso pagar um preço, estar pronto a pagar os preços necessários para conseguir desenvolver na vida dos outros os projetos do reino que nós queremos abarcar. Bem, vimos uma série de coisas. Então, hoje pela manhã, como também à noite, eu vou usar o mesmo texto. O mesmo texto pela manhã, o mesmo texto à noite, que na verdade é uma frase, mas que resume e que, de certa forma, sintetiza tudo isso que nós dissemos e que vai servir como nosso mote hoje, durante o domingo. Não só agora nessa vinculação que fizemos com o Natal, a vinda de Cristo e a autodoação de Cristo, mas também para o nosso preparo para o próximo ano. Que um dos nossos alvos para o próximo ano, dos alvos tantos que fazemos, normalmente alvos tão voltados para nós, alvos tão voltados para o nosso interesse e alvos tão voltados para os nossos próprios sonhos, que para o próximo ano de 2019 nós realizemos alguns alvos com relação aos projetos do reino através de nós para abençoar outras pessoas. Que a autodoação seja um dos alvos que nós estabeleçamos hoje, nesse final de 2018, para o próximo ano.
E o texto que eu quero ler é uma frase que está no verso 5 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 5. A frase que eu quero ler está no meio do verso 5, onde está escrito assim: mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do mesmo tema. Eu já disse para vocês várias vezes e repito: a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A divisão em capítulos surge no século XII, e a divisão em versículos surge aí entre o século XIII e o século XIV, para facilitar a que encontremos os textos que nos interessam. Mas quando a Bíblia foi escrita, e muito especialmente uma carta como essa, ninguém escreve carta em capítulos e versículos. A carta foi escrita como uma carta qualquer. Então, quando os capítulos e os versículos são divididos, embora isso facilite muito nós encontrarmos os textos, causa um problema, que é às vezes cortar um tema pela metade. Às vezes a gente acha que, porque acabou o capítulo, acabou o assunto. No capítulo seguinte já parte para o outro assunto, e não é assim. Muitas vezes um assunto se estende por vários capítulos nessa mesma primeira carta, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta antes desta. Isso acontece muito claramente quando Paulo fala sobre os dons espirituais, que pega o capítulo 12, 13 e 14. Os 3 capítulos falando sobre os dons espirituais e a maneira correta de viver e exercitar os dons espirituais. O capítulo 13, o capítulo sobre o amor, que muitas vezes é cantado em casamentos e é repetido como uma declaração de amor, está no meio dessas lições sobre dons. E para a gente entender exatamente o que Paulo quer dizer sobre o amor no capítulo 13, tem que entender o contexto dos capítulos 12 e 14. Então, quando a gente divide a Bíblia em capítulos e versículos, facilita muito acharmos os textos, mas prejudica a nossa compreensão do tema como um todo. E nesse caso aqui, desse texto que estamos lendo, os capítulos 8 e 9 estão falando do mesmo assunto. Houve uma grande fome em Jerusalém, e por causa disso alguns cristãos da igreja de Jerusalém estavam passando fome, estavam com carências, com necessidades. É bom a gente lembrar disso, porque a maneira como a igreja evangélica moderna fala disso, dá a impressão de que nós somos blindados de alguma forma, de maneira que os problemas do mundo não nos atingem. Nos atingem sim, uma crise financeira, problemas financeiros, crises de carência, guerras, dificuldades no país, temporais, terremotos, acidentes sísmicos. Pega todo mundo. Todo mundo. Quem é crente, quem não é crente, quem é fiel a Deus, quem não é fiel a Deus. Porque estamos todos no mesmo mundo, estamos todos na mesma sociedade, e às vezes somos vítimas das mesmas circunstâncias extremas. Então houve uma fome em Jerusalém e alguns cristãos estavam passando fome. Por isso as igrejas da Macedônia se mobilizaram para mandar uma ajuda aos cristãos de Jerusalém. Agora vejam vocês como são as coisas. Vejam só vocês como são as coisas. A igreja de Jerusalém foi uma igreja tão resistente a se evangelizar os gentios, com o apóstolo Pedro na cabeça, tão resistente a falar do evangelho aos gentios. Eles acreditavam que o evangelho fosse só para os judeus, só para o povo judeu, e não tinham nenhuma obrigação para falar aos gentios. Que foi necessário Deus, para começar missões mesmo, em termos amplos e plenos, usasse uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia, através do ministério de Paulo, fora da igreja de Jerusalém. E agora é uma igreja gentílica, de gentios,
que está ajudando aqueles cristãos judeus que estão passando fome. Como é que as coisas acontecem, né? A nossa cabeça às vezes é tão cheia de preconceitos, a nossa cabeça às vezes é tão cheia de enquadramentos e de resistências a certas coisas, e Deus vai passando essas fronteiras, vai ultrapassando essas fronteiras, e às vezes, por ironia do destino, acabamos sendo beneficiados por aqueles a respeito de quem tínhamos resistência. Acabam sendo muito mais usados por Deus do que nós mesmos. E era isso que estava acontecendo ali. Inclusive a igreja de Jerusalém desaparece. Com a invasão de Roma em Jerusalém pelo general Tito, Jerusalém foi destruída no ano 70 e destruída de forma tão radical e definitiva que o povo de Israel só voltou à sua terra agora, em 1948, desde o ano 70, e o templo foi destruído e a igreja de Jerusalém também acabou. E acabou para sempre. A igreja de Jerusalém nunca mais existiu. É interessante como, às vezes, Deus usa justamente aqueles em quem a gente menos aposta, e são eles que muitas vezes vão mais longe do que nós acreditamos, e são eles que às vezes nos ajudam. Em outros momentos, porque esse mundo é uma roda que rola. Normalmente quem está em cima, quando essa roda vira, vem para baixo, e quem está embaixo, quando essa roda vira, vem para cima. E foi o que aconteceu. Agora eles estavam lá passando fome, e quem os socorreu foram justamente os macedônios, os gentios, aqueles que não mereciam o evangelho, aqueles para quem Cristo não veio. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, escreve à igreja de Corinto, convidando a igreja de Corinto a participar dessa oferta e a também se envolver nessa oferta. Eles estavam falando de dinheiro, de contribuição, de se ofertar. E é nesse contexto que talvez nós tenhamos, nos capítulos 8 e 9, os princípios sobre doação financeira, contribuição financeira, ofertas, dedicação material ao reino de Deus, dedicação de bens ao reino. Talvez nesses 2 capítulos tenhamos a maior exposição de princípios para que gerenciem a nossa contribuição financeira para o reino. Porque o apóstolo Paulo, ao longo dos capítulos 8 e 9, vai entrar aqui em princípios que devem conduzir a nossa contribuição. E eu me lembro de já ter feito pelo menos umas 2 mensagens sobre esses capítulos de 8 e 9 aqui, no que se refere à nossa contribuição financeira. Então é nesse contexto que está o texto que nós lemos. Por quê? Porque quando Paulo está falando sobre as ofertas que os macedônios enviaram, e que isso devia servir de exemplo para a igreja de Corinto, que eles também deviam ofertar e participar desse esforço, é nisso aí, quando está começando a falar disso, que Paulo coloca o que seria talvez o primeiro desses princípios que serão estabelecidos até o final do capítulo 9, que diz o seguinte: eles não só ofertaram, eles se ofertaram. É isso que Paulo está dizendo nessa frase que nós lemos. Mas, primeiramente, diz Paulo, entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Isto é, a oferta dos macedônios só se tornou efetiva, real, só se tornou uma oferta para Deus, porque primeiro partiu do coração deles, da entrega deles, da dedicação deles como servos, como discípulos, como autodoação. O que talvez nos leve a estabelecer aqui a seguinte ideia: doação só vale para Deus quando vem da autodoação. Isto é, prestem bem atenção, quando a gente traz uma oferta para Deus, aquilo só é oferta para Deus quando vem de um coração que se entrega a Deus. Caso contrário, é só uma contribuição. É uma espórtula,
é uma gratificação, é um numerário. Mas para esse numerário, para essa gratificação, para essa espórtula, se transformar numa oferta, precisa partir de um coração que se oferta, de um coração que se dedica, de um coração que ama a Deus, de um coração que está envolvido com o Senhor e que quer envolver-se. Para Deus, oferta só existe quando há auto-oferta. Para Deus, a oferta precisa ter um ofertante. Para Deus, a oferta não caminha sozinha do banco até aqui, até o altar. Para Deus, a oferta não chega sozinha da origem até o destino. Para Deus, tem um ofertante que leva, tem um ofertante que tira do bolso, tem um ofertante que dedica. Oferta pressupõe ofertante. Deus só olha para a oferta quando Ele olha o ofertante. E a coisa só tem graça para Deus, só vale para Deus, só mexe com o coração de Deus quando por trás da oferta tem o ofertante. É isso que Paulo está dizendo. E eu gostaria então de aproveitar esta frase, essa expressão paulina, tão bem colocada nesse início das teorizações que Paulo fará sobre oferta e contribuição financeira, para pensarmos aqui algumas coisas e algumas observações que eu gostaria de fazer com vocês. Dado esse contexto, explicado por que Paulo está falando nisso, vamos agora ver o que é que isso aqui pode ser aplicado nesse desfecho que estamos fazendo agora sobre todas as reflexões de autodoação que fizemos antes. Eu quero que vocês observem algumas coisas aí no texto e observem nessa frase que nós lemos. Observem, primeiro, o plural, o número, o plural. Você sabe que em termos de gramática você tem o singular e tem o plural. Este verbo está no plural. Entregaram-se. Ele não está dizendo entregou-se, ele não está falando de um indivíduo. Ele não está falando de algo solitário, ele está falando de uma comunidade, ele está falando de uma coletividade. Observem o plural. Entregaram-se. É a primeira coisa que eu gostaria que nós observássemos, porque isso aqui não está à toa aqui. Paulo está falando de uma igreja, Paulo está falando de um corpo, de gente que trabalha junto. Paulo está dizendo o seguinte: um sozinho consegue muito pouco, mas quando há um corpo junto, quando há uma comunidade junto, a coisa é diferente, os resultados são mais efetivos, mais rápidos, mais eficazes, mais amplos, mais abrangentes. Se Paulo estivesse falando de uma pessoa, entregou-se, como por exemplo Barnabé, que nós sabemos no livro de Atos. O livro de Atos diz que Barnabé vendeu o que ele tinha, trouxe o resultado da sua venda, colocou no altar do Senhor. Foi ótimo, foi uma ajuda, foi uma oferta, foi importante. Mas foi solitário. Ajudou, mas não ajudou tanto quanto agora estava ajudando a igreja macedônia toda, e os coríntios, sendo chamados para se somar a esse esforço, ajudariam os cristãos com fome em Jerusalém. Então, o singular é importante, o indivíduo é importante. A nossa comunhão com Deus, ela é singular, ela é ímpar, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, é que ensina o apóstolo Paulo também. Ótimo. Mas quando se trata da obra do Senhor, de nós querermos fazer algo grande, algo abrangente, algo notório, algo que apareça, algo que deixe resultados eficazes, concretos. É preciso mais do que uma pessoa, é preciso mais do que duas,
É preciso mais do que um grupo apenas que se esforce, é preciso de todos. É necessário que todos se envolvam. Aqui não há nomes, porque entregaram-se. Quando a comunidade dá as mãos, não há nomes, porque somos um corpo, estamos juntos trabalhando, não há individualizações. Não há identificações, há uma identificação, é a igreja de Cristo trabalhando. Então, por favor, observem isso. A igreja é um coletivo, a igreja é um corpo. Quando nós queremos desenvolver um projeto do reino como igreja, é preciso que todos se envolvam, que todos partilhem dos mesmos alvos, que todos se entusiasmem com as mesmas coisas, que todos tenham os mesmos princípios de ação e os mesmos alvos de conquista. Entregaram-se. Não sejamos uma igreja em que nos acostumamos a formar auditórios. Nós não somos um auditório. Nós somos um palco. Na nossa cabeça, essa disposição aqui, vocês aí sentados, eu aqui pregando, o coro da terceira idade cantando aqui. Eu resolvi que eu vou ser corista mais para frente, que eu vou entrar para coro de terceira idade. É só eu esperar mais uns anos e já chego lá. Pode parecer que isto aí seja um auditório e que isto aqui seja um palco. Totalmente errado. Nós todos somos o palco. O auditório é Deus. Deus é que está no auditório. O que acontece aqui, o que acontece aí, é tudo uma coisa só. É tudo um culto só. Deus é que está assistindo. Então, nós temos nos acostumado, muito especialmente nessas ênfases mais de show, de apresentação gospel, temos nos acostumado a entender que nós vamos à igreja sentar no auditório para assistirmos uma programação legal, para ouvirmos um louvor legal, para ouvirmos uma mensagem legal. A gente acostuma com isso. Nós não somos um auditório. Porque auditório fica aí, sentado assistindo, depois se levanta, vai embora e passa o resto da semana só vivendo a sua própria vida. Auditório vem, senta aí e depois sai dizendo, gostei disso, não gostei daquilo. Auditório vem, senta aí e se sente descomprometido com a igreja. Nós não somos um auditório, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, a gente trabalha junto. Nós não temos o direito de vir para assistir. Não temos o direito de nos sentir auditório, porque somos um corpo. Entregaram-se. Observe o plural. É preciso que todos puxemos as redes juntos. Como diz Lucas capítulo 5, quando Jesus multiplicou os peixes e as redes estavam ficando pesadas e elas iam se romper, então foi necessário que Pedro chamasse seus companheiros para puxar as redes juntos. Nós estamos aqui para puxar as redes juntos. E não para que alguns fiquem no cais, olhando como é que se puxa redes. Entregaram-se. Observe o plural. O plural envolve a mim, envolve cada um, envolve você. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse é o pronome reflexivo. Não só o plural entregaram-se, mas veja o pronome reflexivo e veja mais, veja a ênfase do pronome reflexivo. Porque o que o texto está dizendo é, entregaram-se. E aí está enfatizando ainda mais, quando diz, entregaram-se a si mesmos. Vejam a ênfase. Uma coisa seria dizer entregaram-se.
Outra coisa completamente diferente é dar ênfase, é carregar isso aí e dizer: entregaram-se a si mesmos, que é a força exatamente do que acontece no texto original no grego, que tem por si só essa ênfase muito bem colocada, que algumas versões souberam aproveitar ou não. Essa que estamos usando soube aproveitar muito bem essa ênfase. Entregaram-se a si mesmos, é mesmo a melhor tradução que pode ser dada aí, porque é um pronome reflexivo enfático. Então observem isso, não é só a questão do plural, de todo mundo junto, mas é a questão de que cada um entregou a si mesmo. E o propósito da ênfase desse pronome reflexivo é dizer o seguinte: é o todo seu. Cada pessoa inteiramente, a si mesma, o que ela é como pessoa, estava no altar de Deus. O que ela é como pessoa? Ela é como pessoa uma pessoa que pensa. Bem, ela como pessoa que pensa está no altar de Deus. As ideias que ela vai ter, a criatividade dela, a inteligência dela, no altar de Deus. Ela é uma pessoa que se emociona. Ela como pessoa que se emociona está no altar de Deus. As suas emoções, as suas intuições, os seus sentimentos estão lá para serem usados também. As suas sensibilidades e a sua capacidade de sentir, de simpatizar, está tudo lá no altar de Deus. Uma pessoa porque tem dons. Então ela como pessoa com dons, com talentos, também está lá no altar de Deus. Uma pessoa que é pessoa, ela tem sustento, ela trabalha, ela, com a profissão dela, com o trabalho dela, com o sustento dela, está lá no altar de Deus. Estão entendendo o porquê desse pronome reflexivo enfático, a si mesmos? Ele quer dizer que foi uma entrega inteira do ser todo. A pessoa como um todo, na sua integralidade, não é a minha vida espiritual e a minha vida secular, não existe isso. Essa separação é uma separação, no mínimo, estranha para a linguagem bíblica. Eu não tenho vida secular e não tenho vida espiritual. Eu tenho vida. E a minha vida como um todo está nas mãos de Deus. Esse não é o dia para a minha espiritualidade. Esse não é o dia do Senhor. Eu não tenho o dia do Senhor. Domingo não é o dia do Senhor. Todo dia do Senhor, porque eu sou uma pessoa só que vive todos os dias, e essa pessoa só que eu sou, está todos os dias vivendo na presença do Senhor, não importa se é domingo, se é sábado ou qualquer dia da semana. Essas separações que a gente faz para facilitar a nossa negligência. Ou a nossa falta de testemunho. Onde eu estou, é o reino de Deus que está lá, através de mim. Por quê? Estamos entregues completamente. Entregaram-se a si mesmos, na inteireza do ser. Então a autodoação, nós temos essa consciência de que é um trabalho coletivo, comunitário, observem o plural. É também essa consciência de dedicação integral, inteira, holística. Observem o pronome reflexivo enfático. Mas observem uma terceira coisa. Observem o advérbio de modo que está aí. Entregaram-se a si mesmos, e aí entra o advérbio de modo, que diz primeiramente. Este advérbio de modo está descrevendo a maneira como fizeram. Não há nenhuma palavra aqui que se jogue fora. Ele é importante. O advérbio tem uma função importante aqui, porque ele está descrevendo a maneira como isso foi feito. Então observem o plural, entregaram-se como um corpo, todos juntos, ninguém é auditório, todo mundo é palco. Entregaram-se a si mesmos, quer dizer, cada um inteiro,
inteiro na presença de Deus, a pessoa inteira no altar, tudo que ela tem no altar de Deus. Terceiro, o advérbio, primeiramente, isto é, foi prioritário para eles. Quais são as nossas prioridades? O que Paulo está dizendo é que para eles era prioritário, era relevante, era indispensável, era uma primeira preocupação. O que Paulo está dizendo é que Deus e o reino de Deus não podem estar fora de qualquer lista de prioridade. E o que Paulo está dizendo é que, mesmo nas listas das nossas prioridades, primeiramente tem que estar o Senhor. Houve autodoação nos macedônios, e isso serviu de exemplo aos coríntios, e isso salvou os cristãos de Jerusalém da fome, porque primeiramente se entregaram ao Senhor. Era prioridade para eles fazer o serviço de Deus. Numa escala de valores, está lá em cima. Qual é a nossa escala de valores com referência a Deus, ao reino de Deus, à palavra de Deus? Qual é a nossa escala de valores com referência ao Evangelho e à Igreja do Senhor? Primeiramente, isto é, no topo, antes de tudo, até porque é uma questão de como funciona esse mecanismo. A coisa só flui quando Deus ocupa um lugar primeiro na nossa vida, senão vira cruz e vira fardo. Preste bem atenção nisso. Se você quiser ter um projeto do reino na sua vida, isso só vai dar certo se o reino de Deus realmente ocupar lugar prioritário na sua vida. Se não ocupar, vai virar peso, vai virar sacrifício, vai ser difícil carregar, vai virar cruz pesada, vai ficar chato, vai ficar monótono, vai ficar tedioso. O mecanismo só dá certo quando o Senhor e o reino de Deus ocupam um lugar prioritário no nosso coração. É aí que a coisa dá certo. É aí que vira alegria, é aí que é feito com leveza, é aí que é feito com responsabilidade, é aí que é feito com amor, é aí que é feito com dedicação, porque o Senhor está lá no primeiro lugar. Não adianta. Você pode dizer, olha, eu quero em 2019 servir mais o Senhor. Não vai conseguir. Pode conseguir no começo, mas aquilo logo vai virar um negócio sem graça, sem graça. Porque quando o Senhor não está em primeiro lugar, a obra do Senhor ou vira pura exibição ou é sem graça. É preciso que Ele esteja nesse lugar que é dele, primeiramente. Primeiramente. É o advérbio de modo. Observe o advérbio de modo. A ideia de majestade de Deus no Antigo Testamento, vocês já viram isso em muitos textos, muito especialmente nos Salmos. Os salmistas falam na majestade de Deus. A ideia de majestade de Deus é a ideia de que Deus ocupa um lugar no universo que ninguém mais pode ocupar, que é só dele. Quando o salmista diz, o meu Deus é majestoso, o nosso Deus é majestoso, ele está dizendo, Deus ocupa um lugar que ninguém mais ocupa no universo, é só dele, só ele pode ocupar. Isso precisa acontecer também na nossa vida. Deus, para ser majestoso na nossa vida, precisa também ocupar um lugar na nossa vida que ninguém mais ocupa. Então, a autodoação só é um prazer, só é uma alegria, só é uma leveza, quando Deus está em primeiro. Senão vira cruz, vira fardo, vira chatice, vira tédio, vira religiosidade vazia, insípida e automática. Por fim, depois de observar o plural, depois de observar aí o pronome reflexivo, depois de observar o advérbio de modo,
Observe o sujeito. Só que o sujeito, inicialmente, pode parecer que é o eles entregaram-se. Mas tem um sujeito aí maior que o eles, que é o Senhor. Nessa frase, o sujeito mais importante é o Senhor. Entregaram-se a si mesmos, primeiramente, ao Senhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que está fazendo exatamente tudo o que está aqui, entregando-se primeiramente a si mesmos, com muita devoção, com muita fé e com muita dedicação a outras coisas. E a gente encontra os fiéis de outras coisas. Por exemplo, tem muita gente que se entrega a si mesmo, primeiramente, com muita devoção, a torcer pelo seu time de futebol. E faz isso com uma devoção que a gente não vê em muito crente de igreja. Tem muita gente que se entrega primeiramente a si mesmo, a sua escola de carnaval, a sua escola de samba. Muita gente fazendo isso com uma devoção imensa, com uma dedicação imensa. Olha, tem muita gente que é exemplo de dedicação à sua escola de samba e que serviria de exemplo a muito crente, para que, pelo menos, uma certa percentagem dessa dedicação ao Senhor já ajudaria muito. Mas tem gente dedicada à sua escola de samba o ano inteiro, contribuindo fielmente com uma parte do seu dinheiro para poder desfilar, para que a sua escola saia no carnaval. Contribuindo com seus dons, contribuindo com tempo para ensaio, ensaiando com alegria. Dá gosto ver essa gente de escola de samba se dedicando aos 3 dias do carnaval de todo ano. Que dedicação impressionante, que amor impressionante, que entusiasmo impressionante. Eu gostaria de ver uma certa percentagem da alegria desse pessoal nas escolas de samba, nos corações alegres de quem adora o Senhor. Tem gente, eles estão fazendo o quê? Eles estão entregando-se a si mesmos primeiramente. Nada diferente. À escola de samba, ao seu time de futebol. E a gente vê isso em vários outros lugares. Gente que se entrega primeiramente a si mesmo. Só que aqui, e aí é porque é importante a maneira como a frase está terminando, aqui o sujeito mais importante de tudo isso é o Senhor. Porque podia ser meu time de futebol, podia ser minha escola de samba. Mas estes decidiram, escolheram, que eles se entregariam a si mesmos primeiramente ao Senhor, aos projetos do reino. E é isso que faz a diferença aqui. O que torna esse texto um texto que tem tudo a ver com o Evangelho é a opção de fazerem tudo isso ao Senhor. E o que torna a coisa parte do Evangelho é quando o Senhor é a nossa referência. Evangelho e as coisas do Evangelho só existem quando o Senhor é a referência. Então, quando nós nos entregamos a nós mesmos primeiramente, isso só se torna Evangelho quando é feito ao Senhor, quando o Senhor é a referência, quando Ele é que é o alvo da nossa dedicação, o alvo da nossa alegria, o alvo do nosso serviço. Então observem essas coisas.
Observem esse plural. Não somos auditório, nós somos todos participantes desse grande palco, e o auditório é Deus, e Ele vai assistindo. Observem esse pronome reflexivo, enfático, nós mesmos, com o que somos, cada pessoa, integralmente, inteiramente, plenamente. Observem também esse advérbio de modo que coloca a prioridade, a relevância de tudo isso na nossa vida, do reino de Deus e de Deus, na nossa escala de prioridades. E observem esse sujeito principal que está aí, que dá a diferença de tudo. Quando há referência ao Senhor, então passa a ter a ver com o Evangelho. Eu gostaria de encerrar citando um exemplo. Olha, o exemplo que eu vou citar não é da área protestante. Aliás, não é sequer da área cristã. O exemplo que eu vou citar é uma islâmica. Uma senhora do Paquistão, que reside na região do Himalaia, muito pobre, chamada Sherbana, e que foi, há coisa de 10, 15 dias atrás, matéria jornalística dos principais jornais impressos e radiotelevisados e de mídia como um todo. A Sherbana ficou aproximadamente 2 ou 3 dias em trabalho de parto, com dores terríveis de parto, sem ter ninguém que a ajudasse, por causa do seu vilarejo ser inacessível. E enquanto ela sentia aquelas dores de parto e o seu sofrimento, sem ter uma pessoa sequer que a ajudasse, e quando tudo deu certo e seu filho nasceu, ela decidiu que no que dependesse dela, as mulheres grávidas que ela conhecesse nunca estariam sozinhas na sua hora de parto. E a partir daí, ela se tornou uma parteira. E onde houvesse uma mulher prestes a dar à luz, no vilarejo dela ou nas vizinhanças, ela começou a atender. E começou a ajudar essas pessoas, se tornando assim uma espécie de parteira oficial das mulheres grávidas ali da sua região, sem médicos e sem auxílio hospitalar. E fazia com uma alegria, e fazendo com uma dedicação, e fazendo com tanto interesse. E quando o repórter pergunta a ela por que ela se dedicava com tanta alegria a fazer parte das mulheres da sua região, ela respondeu: eu sei como eu precisei de alguém que me ajudasse. E eu sei como eu posso ajudar essas mulheres que precisam. O princípio dessa mulher islâmica é o mesmo princípio de autodoação que nós temos refletido aqui esse mês todo. A mulher islâmica não conhece o evangelho que conhecemos. A mulher islâmica nunca ouviu falar de Cristo. A mulher islâmica não crê em Cristo e no reino de Deus como nós cremos. Mas essa mulher islâmica está fazendo o que muitos de nós não fazemos, por causa do amor de Deus demonstrado a nós, por vermos como necessitamos da graça e do amor de Deus, nós decidirmos que onde houver alguém próximo a nós, que necessite da graça e do amor de Deus, nós estaremos lá.
nós estaremos presentes. Esse é o princípio da autodoação. E esse é o desafio que nos é feito, para que no próximo ano, um dos nossos primeiros alvos seja esse, que nós nos autodoemos, com projetos do reino para as nossas vidas. Principalmente, porque se Cristo me amou desse jeito, eu quero ser instrumento do amor dele a outras pessoas. Que ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé.